Se você já passou mais de 2 horas estudando, quando foi revisar suas notas ou seus resumos, viu que não tinha aprendido muita coisa, esse vídeo é pra você. E aí, aqui eu li, e se você quer saber quais são os seus pontos fracos no estudo e consertar eles hoje a gente vai falar sobre o grande segredo do porquê há pessoas que aprendem muito mais rápido e o que você pode fazer sobre isso. Qual é um dos melhores métodos para você fazer anotações, resumos e fichamentos quando o assunto que você está estudando é mais factual, e qual é o método mais otimizado para você estudar, para você fazer as suas notas quando o assunto é mais conceitual, e qual é a grande diferença entre eles. Um estudo publicado em 2013 pelo John Dulowski e vários outros professores mostraram que há uma grande diferença entre você estudar para disciplinas mais conceituais e mais factuais. E aqui eu vou te passar 2 métodos de anotação ou de fichamento para você estudar de uma maneira muito mais assertiva, muito mais otimizada para cada uma dessas disciplinas. Se você não viu o vídeo anterior dessa playlist, eu vou deixar ele recomendado aqui para você, porque nesse vídeo eu falo exatamente qual é a grande diferença entre você tomar notas com relação ao produto e ao processo, e qual é a grande diferença entre elas que ninguém fala por aí. Bom, a primeira coisa que você tem que saber para tomar notas muito efetivas é a preparação antes da própria aula. São 3 coisas que eu costumo dizer que é bom você fazer antes de você ir para a aula, de você ver vídeo, de você ler o seu PDF, ler o seu livro, etc. A primeira coisa é, dá uma olhada no tópico antes, ver os tópicos e subtópicos do capítulo, dá uma olhada no Google, joga aí no YouTube para você, quando for lá para a aula, você não ter o primeiro impacto, sabe? Não ser a primeira vez que você vai ver aquela disciplina. O Aristóteles dizia isso, ele dizia que quando a gente tem um contraste, sabe? Quando a gente pode fazer um contraste com alguma coisa, a gente aprende muito mais, porque você já está esperando alguma coisa daquilo. Não é, sabe? Você não está totalmente no zero. Então isso vai te ajudar a aprender bastante. Se você tiver alguma leitura, bibliografia antes, eu recomendo muito que você dê uma lida, sabe? Só dê uma passada de olho assim antes da aula, e se for necessário tome algumas notas, isso sempre antes das aulas, tá? Coisa bem rápida, mas é necessário que se faça, e se você nunca fez, experimenta, porque isso vai te ajudar bastante, assim, em questão de segundos você faz isso. Bom, aqui vai 4 dicas para você tomar as suas notas, ou seja, alguns guias para as suas notas, que não tem ninguém falando por aí, e eu vejo assim, quando você tá na estaca zero, sabe, quando o professor vai começar a falar, assim, você nunca se fez essa pergunta, o que vai cair na prova, ou o que eu gravo, ou o que eu anoto? Então aqui vai algumas dicas para você. Primeiro, grandes ideias, evite ficar tomando nota de coisa muito miúda, sabe, pelo menos na aula, ou quando você está assistindo uma videoaula, ou tá na sala de aula, etc. Evite ficar tomando nota de coisa miúda. Essa é a primeira coisa. Então, anote grandes ideias. A segunda faça bullet points. Assim, extravase os bullet points, sabe? Aqueles bullet points são aquelas bolinhas, sabe? Que você vai colocando e daí vai escrevendo, vai colocando e vai escrevendo. Essas bolinhas são muito boas, assim, use bastante dessas bolinhas, desses tópicos e subtópicos. E também anote os exemplos, tá? Muitas vezes as pessoas, quando o professor está falando sobre exemplos, larga tudo, fica de boa assim, olhando. Mas se você anotar os exemplos, se torna muito mais fácil para quando você for estudar, poder aplicar isso, principalmente se você está estudando alguma coisa que é muito abstrata, por exemplo, a matemática, ou sociologia, filosofia. É engraçado, né? Eu coloco a matemática, é diferente, né? A maioria das pessoas colocam a matemática como se ela fosse uma matéria altamente aplicável, 100%, mas se ela não for aplicada à engenharia, coisa concreta, ela é muito abstrata, tá? Assim, eu nunca vi uma fórmula de Bhaskara andando por aí, diferente da biologia, né? Então, geralmente, com matérias mais abstratas, é necessário que você tenha alguns exemplos à mão, porque é diferente de quando uma outra pessoa está fazendo e está aplicando as técnicas, aplicando as fórmulas, aplicando os conceitos. No exemplo, é outra pessoa que está fazendo isso, você só está olhando, não, estou entendendo, beleza. Aí quando você vai fazer, é diferente. E se você tem um exemplo, você pode, se você parar e travar em alguma parte da equação, ou travar alguma parte da lei que você está estudando, da aplicabilidade, etc., você volta ao exemplo e aquelas coisas voltam mais fáceis à memória. Então, é que eu te falei, esses 3 guias são muito importantes. Você usar muitos bullet points, sempre anotar as grandes ideias e abusar dos exemplos, porque os exemplos vão ajudar você a ter uma base muito mais sólida.
Então, se tu tá cansado de, sabe, ficar com aquela falta de conhecimento específico, quer passar, aumentar muito a tua confiança e esquecer aquela ideia de que alguém vai roubar a sua vaga, preste muita atenção, porque eu vou te passar 2 técnicas de como você fazer anotação, tanto para matérias que são mais factuais, quanto matérias que são mais conceituais. Vamos lá! Bom, a primeira é a ideia de você fazer uma ficha de estudos. Geralmente as pessoas falam ou ficha de estudo, ou método de tópicos e subtópicos, etc. É isso que você está vendo aqui no cantinho. Só que quando você começa a fazer esse tipo de anotação, as pessoas não pensam de antemão como elas devem separar. Deixa eu resgatar aquilo que eu tinha falado antes sobre algumas ideias, guias, digamos assim, que você tem que ter antes de você começar a tomar as suas notas, que é, quando você vai fazer esse método da ficha de estudos aí, o que você vai ter que fazer é o seguinte: é necessário que você tenha um título, tá? Você tem que saber sobre o que é a sua nota. E esse método aí é um método muito escaneável, sabe? Quando você está olhando esses seus resumos, seja à mão ou seja eletrônico, de novo, se você não sabe se é melhor tomar notas à mão ou eletrônico, eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre isso recomendado aqui pra você. Mas se você tomou elas de modo eletrônico ou manual, o que acontece é que elas têm que ser, esse método tem que ser bem escaneável. Então, primeira coisa, sempre é o título da matéria. A segunda é o grande ponto, o ponto mais importante da matéria que você tem que ter lá no início da página. Ele, digamos assim, será o sub-headline, sabe? O segundo título. E dentro desse segundo título, então, que você vai começar com os argumentos. Eu estou te mostrando aí uma das minhas notas, mas geralmente você vai começar então com a definição que assim é um ponto central, né, que eu tinha te falado sobre grandes ideias. A definição daquilo que você está estudando é central, porque definição, pela própria definição de definição, ela é o que vai te dar a ideia geral daquele assunto. E depois eu gosto de usar muitos os argumentos ou os exemplos, como você pode estar vendo aí. Eu acho que eu deixei os argumentos aparecendo aí. Então, geralmente eu gosto de usar os exemplos e os argumentos. Às vezes um exemplo dado um argumento, né? Então essa geralmente é um bom método de anotação para quando você está estudando alguma coisa que é muito factual, sabe? E ela tem me ajudado bastante, porque se você pensa antes, né? Por exemplo, se você leu todo um artigo, leu todo aquele capítulo lá da apostila, você fica pensando, cara, como é que eu vou tomar minhas notas, né? Será que eu copio os tópicos e os subtópicos do autor? Não, você copia desse jeito aí, que é muito mais fácil. Geralmente é assim que se cobra em provas de concurso, vestibular, até mesmo na faculdade. Bom, não esquece de curtir esse vídeo aí se você já gostou, mas eu vou te passar mais uma técnica agora para você tomar notas com relação a matérias que são mais abstratas, ou seja, são mais conceituais, elas visam conceitos mais abstratos. Sabe por que eu estou te passando isso? Porque eu realmente penso que é necessário que todo estudante tenha uma caixa de ferramentas flexível, sabe? O que eu quero dizer com caixa de ferramentas flexível é, você tem que ter uma caixa de ferramentas para você escolher dependendo das suas dificuldades, ou quando você tem, sabe, tá com pouco tempo para estudar, ou tá com dificuldade em alguma matéria. Às vezes só mudando o método você aprende muito mais. Uma das melhores ferramentas que eu já usei foi o Guia Prático da Aprovação, que é um método em que você tem tudo automático. Ele planeja o seu estudo com até ferramenta automática de revisão, assim, é um segundo cérebro para você estudar. Assim, a ferramenta do Guia Prático é inacreditável, eu vou deixar no primeiro link aí da descrição para você ver. Essa com certeza é uma das ferramentas de estudante de elite que eu sempre recomendo para todo mundo. Bom, outro método um pouco mais conceitual é o método de Cornell. E como funciona esse sistema de anotação de Cornell? Eu vou te mostrando aqui do lado como é que ele funciona, por enquanto que eu vou te explicando. A primeira coisa é o seguinte: você vai ter que dividir a sua folha ou aquilo que você está fazendo em 2 princípios. O primeiro vai ser você ir fazendo as suas notas conforme você vai estudando ou lendo o livro. E é o que eu estou fazendo aqui nesse lado maior. Eu estou escrevendo as definições e as principais propriedades daquilo que se chama na literatura de microeconomia sobre a elasticidade. É só um exemplo. Depois, o que você vai ter que fazer é, depois que ler e fizer tudo, de um outro lado, você vai pegar e começar a levantar perguntas sobre aquele assunto. Por quê? E é aí que vai entrar a técnica de você fazer mental retrieval, de você tentar retomar e relembrar aqueles conceitos sem voltar no material original. O lado direito será o seu material original, serão as suas notas. E o lado esquerdo, ou o outro princípio, ou outro método de divisão,
vai ser você fazer perguntas para que você não vá direto para a resposta, mas que você force o seu cérebro a tentar recobrar daquilo. As pesquisas mostram que se a gente faz isso, a gente fortalece muito mais os nossos padrões de ativação, fazendo com que os conceitos em nosso cérebro fiquem mais claros e a gente apaga caminhos alternativos que o nosso cérebro pode criar para que aqueles conceitos fiquem difusos e fiquem errados na nossa cabeça. Então, simplesmente escreva aquilo, o que serão as respostas de um lado e depois faça as perguntas. Escreva as perguntas depois. E o que você vai começar a fazer agora é o seguinte: tape as respostas e tente lembrar de cabeça as respostas, dado aquelas perguntas ou aquelas palavras-chave que você colocou do lado esquerdo. Mas eu vou te mostrar como você pode fazer isso no aplicativo. Então, aí eu só estou te mostrando o princípio. No final da sua sessão de estudos, o que você tem que fazer é ser capaz de, pode ser lá embaixo ou no topo da página ou em outro lugar, de você fazer uma recuperação mental das coisas que você estudou no geral e fazer 1 ou 2 parágrafos, no máximo um parágrafo, com os conceitos principais daquilo que você estudou para fazer uma micro-revisão e um resumo muito pequeno daquilo que você estudou, daquilo que você foi capaz de relembrar. Esse é o método da anotação de cordel. De um lado, vão as suas anotações sobre quando você está lendo, quando você está estudando. Ao final das suas anotações, você escreve as perguntas do outro lado. E depois você simplesmente tapa as respostas e tenta fazer recuperações mentais. No final do seu estudo, você tenta fazer um breve resumo de tudo. E agora eu vou te mostrar como você pode fazer tudo isso num aplicativo muito poderoso que está mudando muito a minha capacidade de aprendizado e organização. E esse aplicativo está totalmente de graça e eu vou te falar sobre ele. O nome dele é Notion. Vamos lá aprender a fazer esse método de anotação no aplicativo? Bom, deixa eu te explicar mais ou menos o que é o Notion. O Notion é um aplicativo de produtividade onde você pode ter, ao mesmo tempo que você tem um recurso de database, você também tem a possibilidade de fazer com que isso seja como se fosse uma página de um site ou um documento do Word. E é um jeito em que você pode fazer visualizações de todos os seus conceitos, de tudo aquilo que você quer lembrar e precisa lembrar, de conceitos complexos a conceitos mais simples em um aplicativo só. Vamos lá dar uma olhada como é que ele funciona. Bom, essa aqui é a minha home do Notion. Eu vou adicionar uma nota nova para a gente fazer o sistema da anotação de cordel aqui no Notion. Então, eu vou abrir aqui e eu já vou te explicar mais ou menos como funciona. Essa é uma página e uma página ela fica mais ou menos como um template do Word. Então você pode colocar, por exemplo, textos como headlines. Então aqui vai ser sistema anotação de cordel micro 0, que tecnicamente seria o título da nossa disciplina. Eu vou simplesmente repetir esse título aqui no próprio título para ficar bonitinho. A ideia disso aqui é porque você pode ir personalizando, você pode ir colocando ícones, isso te ajuda com que o seu estudo se torne também mais rico, mais visual, é muito mais interessante. Isso é um dos elementos motivadores que o Notion me ajuda muito a estudar. Então, eu havia te falado que para você estudar de uma maneira muito mais efetiva, você tem que fazer perguntas ao invés de fazer anotações. Então, o primeiro passo, eu vou fazer um sumário e depois a gente vai fazendo. O primeiro passo será, você vai ter que estudar tomando suas notas. O segundo passo vai ser fazer perguntas. O terceiro passo vai ser tentar responder sem olhar. E o quarto passo vai ser fazer um resumo pequeno. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser fazer as nossas anotações. Então, eu vou começar fazendo tudo em bullet points, ou seja, essas listas de bolinha. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui e você vai pegar o princípio, eu não vou precisar fazer da microeconomia inteira, ou de qualquer outra matéria também. Mas, por exemplo, elasticidade é um conceito. Eu provavelmente li num livro e daí ouvi uma aula e daí estou transmitindo para cá as minhas notas principais sobre a matéria. É um conceito que demonstra a sensibilidade. Acho que eu apaguei sem querer a bullet point, mas não tem problema. Que demonstra a sensibilidade de determinado produto a variações do preço ou da quantidade. Depende do que você está medindo.
Tá, eu vou deixar só isso aí. Mas aqui finge que tem mais uma, propriedade. Beleza. Essas são as nossas notas. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar as nossas notas em perguntas, para que quando a gente venha revisar, a gente aplique aquele sistema científico que eu te mostrei, que é o Mental Retrieval, a recuperação mental. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um toggle. E essa aqui é a maravilha disso, porque você transforma as coisas em toggles e depois joga elas aqui para dentro. Vamos escrever aqui a nossa pergunta. O que é elasticidade na microeconomia? Então, quando você chegar, e aqui eu já vou escrever mais um. O que é um produto inelástico? E o de baixo é o que é um produto elástico. E o sistema da anotação de cordel aqui no Notion funciona da seguinte maneira. Você simplesmente coloca as suas notas dentro das suas perguntas. E quando você volta, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente já tomou as notas, que eram aquelas bolinhas, né? Já tomamos essas notas. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente começar a fazer as perguntas. A gente fez as perguntas e a gente vai tentar responder elas sem olhar. E isso é olhar. É você abrir o toggle. Então, o que acontece é, você bate o olho em um sistema de notação desse, um sistema de notação desse seu, ele é, ao mesmo tempo, muito bem organizado e estruturado, e você pode fazer as suas recuperações mentais simplesmente clicando aqui e olhando qual é a resposta depois de você tentar fazer um grande esforço para tentar lembrar daquele conceito. E assim funciona sucessivamente. Quero saber se você conhecia algum desses métodos, você, assim, adapta as suas notas a depender da matéria ou você usa tudo a mesma nota mesmo? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu tô recebendo vários comentários muito gentis, muito mesmo. Muito obrigado por todo mundo que tem se inscrito aí. Espero que você já tenha se inscrito, curtido esse vídeo pra gente ajudar a espalhar muito ele no YouTube. O algoritmo do YouTube, ele lê vídeos com mais comentários e curtidos e espalha mais. Então, faça isso aí pra gente ajudar muitas outras pessoas. Bom, não se esquece de ver aquele vídeo lá sobre como você tomar anotações, se você deve tomar eletrônico, o que é você tomar anotações, né, com base no produto ou com base na função. E assim, aquele vídeo que é o primeiro vídeo dessa playlist é realmente muito fundamental. Eu disse pra você, dá uma olhada nele lá. Eu sou o Li, eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha gerado valor pra você. Eu deixei o guia no primeiro link aí da descrição, eles estão dando uma promoção aí, com uma apostila que ajuda muito na redação. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, assim como ajudou a mim. Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor pra você. Eu sou o Li, fico por aqui, que Deus te abençoe.